Muito bem, aqui estamos então com o nosso quadro ou painel sobre os dons. As 4 listas do Novo Testamento que eu coloquei aqui por ordem numérica, 1, 2, 3 e 4, mas não significa que é progressiva. Tá? Só coloquei ela em ordem numérica para facilitar a comunicação e a identificação de cada uma das 4 listas, tá? Mas não é algo progressivo, tá? Então, as 4 listas de dons e ministérios no Novo Testamento eu organizei dessa forma aqui, ó: encargos, dons do Pai, dons do Filho e dons do Espírito Santo. Quantos encargos tem? 2. Quais são eles? Presbítero e diácono. O texto base que nos mostra isso é 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1 e versículo 8. Quantos dons do Pai tem? 7. Quais são eles? Esses aqui, ó: profecia, ministério, que significa serviço, ensino, exortação, que significa fortalecer e não corrigir, como muitos pensam, contribuir, presidir, que significa liderar, e dom de misericórdia. Qual o texto base que nos mostra isso? Romanos capítulo 12, do versículo 6 até o 8. Qual é a terceira lista? Os dons do Filho. Quantos tem? 5. Quais são eles? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Qual o texto que fala sobre isso? Efésios capítulo 4, versículo 11. Qual é a quarta lista? Dons do Espírito Santo. Quantos são? 9. Quais são eles? Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dons de curar, operação de milagres, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas e capacidade para interpretar essas línguas. Qual o texto que fala sobre isso? 1 Coríntios capítulo 12, do 8 ao 10. Tá? Então, na semana passada a gente já viu por que eu chamo essa lista primeira aqui de encargos, por que eu chamo a segunda lista de dons do Pai, por que eu chamo a terceira lista de dons do Filho e por que eu chamo a quarta lista de dons do Espírito Santo. Tá? E hoje eu gostaria de entrar um pouco mais profundamente nesses 2 encargos aqui, ó, que é presbítero e diácono. Tá? Então eu gostaria de entrar um pouco mais nesses encargos aqui, ó, de presbíteros e diáconos. E o texto base para isso é 1 Timóteo capítulo 3, do 1 ao 8, tá? Mas antes da gente entrar na lista, antes da gente entrar nesse texto aqui, na leitura desse texto aqui, eu gostaria de contextualizar esses encargos aqui com um texto de Atos capítulo 14. Então deixa eu voltar aqui. Opa. Aí. Gente, olha só. Antes da gente entrar no texto de 1 Timóteo capítulo 3, do versículo 1 e o versículo 8, que fala ali sobre esses 2 encargos, que é presbíteros e diáconos, eu gostaria de contextualizar esses encargos com o texto de Atos 14. Eu vou explicar mais e a gente já vai entender o porquê disso, tá? Olha só, vamos abrir aí, não sei se você está com a sua Bíblia de papel ou no celular. Se você tiver com a Bíblia de papel, abre em Atos capítulo 14, ou se você tiver no celular, liga em Atos capítulo 14. Tá? Vamos ler Atos capítulo 14, versículo 21. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui. Atos capítulo 14. Só para a gente contextualizar os 2 encargos, que são presbíteros e diáconos. A gente já vai entender o porquê disso. Atos capítulo 14, versículo 21.
até o 23. Gente, olha só, aqui nesses 3 versículos, Atos 14, do 21 a 23, a gente vai ver 4 níveis da obra de Deus em uma localidade. Tá? Eu vou ler e vou explicar já quais são esses 4 níveis. Aí sim é algo progressivo. Olha só, Atos capítulo 14, versículo 21 diz o seguinte: que Paulo, tendo anunciado o evangelho naquela cidade onde ele estava, esse é o primeiro nível da obra de Deus em uma localidade, e feito muitos discípulos, esse é o segundo nível, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Listra, Icônio e Antioquia era o nome de 3 cidades, tá? Versículo 22. Fortalecendo a alma dos discípulos. Esse é o terceiro nível. Exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Versículo 23. Esse é o quarto nível. E promovendo-lhes em cada igreja, e quando fala aqui em cada igreja, está falando em cada cidade, porque tinha uma igreja só em cada cidade. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Então, gente, aqui nesse texto de Atos capítulo 14, do 21 ao 23, a gente viu 4 níveis da obra de Deus em uma localidade, em uma cidade, em ordem progressiva. Quais são esses 4 níveis? O primeiro nível é pregar o evangelho na cidade. Em qual cidade? Na cidade que você está. Tá? Então esse é o primeiro nível, que está no versículo 21. Ó. Tendo anunciado o evangelho naquela cidade. Tá? Então esse é o primeiro nível da obra de Deus numa cidade. Qual é? Pregar o evangelho nessa cidade. Tá? Espalhar o evangelho por aquela cidade. Tá? Você mesmo, com a sua boca, com a sua vida, por onde você for, na padaria, na fila do banco, no mercado, na faculdade, no trabalho, no ônibus, aonde for, você vai pregando o evangelho. Quando você está pregando o evangelho na sua cidade, com a sua vida, com as suas palavras, frequentemente, insistentemente, você está cumprindo o primeiro nível da obra de Deus na sua cidade. Mas não para por aí. Além de pregar o evangelho para as pessoas na sua cidade, você vai precisar passar para o segundo nível. Qual que é o segundo nível? Fazer discípulos naquela cidade. Que é o que ele fala no versículo 21. Ó. Tendo anunciado o evangelho naquela cidade, esse é o primeiro nível. E feito muitos discípulos, aí é o segundo nível. Então não pode parar no primeiro nível, que é pregar o evangelho. Não pode parar por aí. Tem que passar para o segundo nível. Qual é o segundo nível? Fazer discípulos. Mas Márcio, tem diferença pregar o evangelho e fazer discípulos? Opa, se tem. Por quê? Porque você pode pregar o evangelho e não fazer nenhum discípulo. Tá? Porque pregar o evangelho é uma coisa, fazer discípulos é outra. Tá? Pregar o evangelho é quando você comunica com a sua vida e com as suas palavras o evangelho para as pessoas. Fazer discípulos é quando essas pessoas se arrependem e você vai lá e batiza essas pessoas. Aí você está fazendo discípulos. Porque para fazer discípulo você precisa batizar a pessoa que você evangelizou. Tá? Então esse é o segundo nível da obra de Deus numa localidade. Pregar o evangelho e fazer discípulos. Que, inclusive, nós falamos bastante sobre fazer discípulos quando a gente fez a revisão lá dos fundamentos.
né, que também está lá no meu canal no YouTube, né, a playlist Propósito Eterno de Deus, né? Então o segundo nível é fazer discípulos. Então visualiza comigo. Tem uma cidade que tem ali pouquinhos discípulos. E esses pouquinhos, esses 2 ou 3 discípulos, estão pregando o evangelho. Eles estão cumprindo o primeiro nível da obra de Deus. Aí eles começam a fazer discípulos. E aquele grupo de discípulos que era de 2 ou 3 começa a crescer. Tá? Porque o segundo nível está sendo executado, está sendo realizado. E aí o que precisa acontecer? Passar para o terceiro nível da obra de Deus naquela cidade. Qual que é o terceiro nível? O terceiro nível está no versículo 22. Fortalecer a alma daqueles discípulos que foram feitos. Ou seja, daqueles novos convertidos que você batizou. Esse é o terceiro nível. Então, depois de você pregar o evangelho e fazer discípulos, você precisa fortalecer esses discípulos que você fez. Tá? Fortalecer a fé deles, fortalecer a convicção deles, conduzi-los à maturidade, alimentar eles com leite espiritual, para que eles cresçam, amadureçam e sejam fortes e saudáveis e sejam equipados para fazer outros discípulos, para que eles também desenvolvam esses níveis aqui de pregar o evangelho e fazer discípulos e fortalecer esses discípulos que eles fizeram. Aí esse grupo que começou com 2 ou 3 nessa cidade, seja lá qual for a cidade, começou a crescer. Chega um momento que precisa avançar para o quarto nível da obra de Deus nessa cidade. Qual que é o quarto nível? O quarto nível está no versículo 23. A constituição de presbíteros em cada uma dessas cidades. Em cada cidade, esses 4 níveis precisa acontecer. Pregar o evangelho, fazer discípulos, fortalecer esses discípulos e aí constituir a liderança, que é formada por presbíteros, como diz o texto aqui. Tá? Então, gente, contextualizamos os encargos de presbíteros e diáconos. Como que uma pessoa chega a ser presbítero ou diácono? Avançando nesses 4 níveis da obra de Deus em uma localidade. Amém, gente? Tranquilo até aqui? Perguntas, dúvidas? Diga, Miriam. Então, ancião é a mesma coisa que presbítero, não é isso? Porque eu não entendi. Ancião, presbítero, eu não entendia. Entendi agora. Exatamente, é a mesma coisa. Tá falando da mesma pessoa. Se fosse acima de presbítero. Esses cargos, né? Não, é a mesma coisa. Tá falando de duas características do mesmo encargo. Né? Então, por exemplo, um grupo que cresceu nesses 4 níveis aí, né? Aí vamos supor que desse grupo de discípulos que foi crescendo aí nessa localidade, teve 2 que foram... Mulher pode ou deve batizar? Pode e deve. Já vou explicar mais sobre isso. Vamos supor que nesse grupo de discípulos que cresceu nesses 4 níveis, 2 receberam imposição de mãos com oração e jejum para ser constituído presbítero nessa cidade. Aí esses 2, vamos supor, esse homem que foi constituído presbítero aí, ele é presbítero e ancião. Ele é os 2. Tá? Por quê? Porque tá falando de 2 características do mesmo encargo. Tá? Por quê? Porque presbítero significa aquele que supervisiona.
E ancião significa o mais maduro, que serve de exemplo e modelo. É que na época também na Bíblia falava que procurasse uma pessoa experiente, né? Tem umas partes que aí procura uma pessoa experiente, no caso ancião, para poder, né, vocês resolverem aí os problemas de vocês. Exatamente. Tá? Então, olha só que interessante. Ah, não, gente, desculpa, eu inverti aqui o significado. Presbítero significa aquele que é mais velho, os mais velhos. Que tem algumas traduções da Bíblia que ao invés de colocar presbítero, coloca ancião. Tá? Só que é a mesma coisa. É só uma questão de tradução do grego para o português. Mas a palavra grega é a mesma. Qual que é a palavra grega? Presbos. Tá? Então, por exemplo, nesse texto aí de Atos 14, 23 e 1 Timóteo 3, 1, a palavra grego é presbos. Atos 14, 23 e 1 Timóteo 3, 1, a palavra grega é presbos, que ela foi traduzida de duas maneiras para o português. Presbítero e ancião, mas é a mesma coisa, é a mesma palavra grega, presbos. Tá? E presbos significa os mais velhos, os mais maduros. Não necessariamente mais velho cronologicamente falando, mas mais maduro na fé. Tá? Por quê? Porque na lista de 1 Timóteo capítulo 3 ele fala que os presbíteros não podem ser neófitos. O que é neófito? Novinho na fé, novo convertido. Tá? Então, para alguém ser presbítero, ele não pode ser um novo convertido. Ele já tem que ter um certo nível de maturidade espiritual para ele receber imposição de mãos para ser presbítero. Ou ancião, que é a mesma coisa. É que tem algumas traduções em português que está ali presbítero e tem outras que está ancião, mas é a mesma coisa. Tá? Tem algumas outras traduções que fala bispos, tá? Mas tá falando de outra característica desse mesmo encargo de presbítero, tá? Só que ela tem um significado de supervisor, tá? Então, tem duas palavras para esse mesmo encargo, presbítero e ancião, que dá duas características desse encargo, mas é o mesmo encargo. Presbítero significa o mais maduro na fé e ancião significa aquele que supervisiona, que vem do grego scopus. Ancião não, bispo. Oh, Jesus amado. Tá? Então olha só, tem duas palavras que falam do mesmo encargo. Quais são as duas palavras? Presbos e scopus. Tá? Presbos foi traduzido como presbíteros. Em algumas outras traduções foi traduzido como ancião. Tá? E scopus foi traduzido para o português como bispo. Agora, o que significa presbos? Significa o mais maduro na fé. O que significa scopus? Significa aquele que supervisiona. Então, o significado dessas duas palavras já nos ensina a função desse encargo de presbítero. Ele tem a função de supervisionar a igreja local e ele tem a função de oferecer exemplo com a sua maturidade espiritual. Tá? Eu consegui explicar aqui agora? Consegui entender agora, obrigada. Maravilha.
Tá? Então, voltando aqui na pergunta da irmã. Aqui, ó. Mulher pode ou deve batizar também? A Ana perguntou. Sim, pode e deve. Como a gente até viu naquela revisão dos fundamentos, no Novo Testamento hoje todos nós somos sacerdotes, como fala 1 Pedro 2,9. Todos nós quem? Todos aqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus, como fala Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 6. Tá? Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 6 fala: aquele que nos amou e nos lavou com o seu sangue, nos constituiu sacerdotes. Então todos nós que fomos lavados pelo sangue de Jesus somos sacerdotes. No Velho Testamento tinha os sacerdotes e o povão que assistia, né? O clero e os leigos. O clero que fazia a obra de Deus, que eram os sacerdotes, e os leigos que só ficavam assistindo. No Novo Testamento isso acabou. No Novo Testamento Jesus Cristo fez nele, em si mesmo, uma nova raça, uma raça de sacerdotes. Quem é essa raça de sacerdote? Todo aquele que foi lavado pelo sangue de Jesus, como diz Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 6. Então, se você foi lavado pelo sangue de Jesus, sendo homem ou sendo mulher, você é um sacerdote. E como sacerdote, você está autorizado por Deus para fazer o quê? Para batizar as pessoas, para ministrar a ceia, para se mover nos dons, para expulsar demônios, para impor as mãos sobre as pessoas para que elas recebam o Espírito Santo. Tá? Como nós vimos lá na revisão dos fundamentos. Tá? Agora, mas Márcio, a Bíblia fala alguma diferença na função da mulher e do homem nos ministérios, nos dons na vida da igreja? Fala. O que fala? Para a mulher não tomar autoridade do homem na vida da igreja. Tá? É isso que a Bíblia fala. Em 2 textos, num texto de Coríntios e num texto de Timóteo, fala sobre isso. Mas o que seria isso, Márcio? Seria o seguinte: a mulher não tomar a autoridade do homem, ela não faria aquela função de autoridade na vida da igreja a ponto de lançar um fundamento, corrigir a sã doutrina, tomar decisões. Por quê? Porque a Bíblia fala que a mulher é auxiliadora idônea, lá na figura de Eva. A mulher é auxiliadora daquilo que o homem já estava fazendo. Tá? Então, o que a mulher vai fazer? Ela vai auxiliar o homem nas suas funções. E isso, de maneira nenhuma, faz um juízo de valores entre o homem e a mulher. Não é isso. Só está falando de funções diferentes e não de valores. Tá? Todos nós, homens e mulheres, somos valorizados igualmente diante de Deus. Temos o mesmo valor diante de Deus, com funções diferentes. Só isso. Por que tem essas funções diferentes? Por causa da estrutura emocional, física, biológica e espiritual do homem e da mulher. Isso é inegável, que a mulher tem uma estrutura emocional e o homem tem outra. Por exemplo, qual é a diferença mais notável? O homem é racional e a mulher é mais emocional. E isso não é defeito de nenhum dos dois, é característica. Não é um defeito de fabricação. É uma característica. E por causa dessa característica, o homem, ele precisa proteger a mulher do desgaste emocional da obra de Deus. Ela entra onde aí? Como auxiliadora idônea. Tá? Mas quem vai fazer o trabalho mais duro
de pedreiro? A mulher, o homem, tá? O homem que vai lá bater massa. A mulher fica como auxiliadora, tá? Então, por exemplo, o que nós fazemos aqui em Agudos? Aqui em Agudos nós temos a reunião do presbitério, que é formado por 3 presbíteros e 2 diáconos, toda segunda-feira. E na primeira segunda-feira do mês, as esposas participam para que elas nos auxiliem. Elas compartilhem conosco o que elas estão vendo que precisa melhorar, que precisa corrigir. E aí depois a gente, na próxima reunião que vai estar só nós 5, a gente busca ao Senhor para entre nós resolver como que nós vamos trazer uma solução, o tempo e o modo para aquilo que elas trouxeram para a gente. Né? Então elas nos auxiliam assim dessa forma. Aí depois, como que vai desenrolar o desdobramento disso daí, a execução, fica por conta dos homens. E assim elas nos auxiliam e elas não sofrem o desgaste emocional que tem com o desdobramento de tudo isso daí. Porque a obra de Deus, irmãos, ela desgasta. A obra de Deus, ela desgasta. Moisés, quem diga, né? A Bíblia fala que Moisés era o homem mais manso da terra. E aí ele exerceu o ministério dele com uma congregação gigantesca, que era muito problemática, tinha muita murmuração, muita reclamação, muito problema entre eles. E esse homem mais manso da terra, a obra já estava estragando a mansidão de Moisés, a ponto de Deus falar para ele tirar água da rocha, e ele já irritado, descontrolado, foi lá e feriu a rocha. O que aconteceu com aquele homem mais manso da terra? A obra de Deus já estava estragando a mansidão dele. Então existe um desgaste emocional. Tá? Diga, Fernando, não sei se a Miriam tinha levantado a mão também, ou no meio das minhas observações aqui eu já respondi. Já respondeu, foi sobre a mulher querer ser pastora, né? Já respondido. Diga, Fernando. Era isso mesmo que a Miriam acabou de falar. Eu ia fazer a pergunta se a mulher ela pode almejar o presbitério. Eu diria que a mulher seria uma auxiliadora, como fala o texto, que eu acho que até alguém colocou aqui, né, de texto de Gênesis 2. Deixa eu ver aqui, ó. O Rafael, ó, Gênesis 2:18. Farei para ele, para o homem, uma auxiliadora, que seja semelhante a ele. Olha aí, ó. Tá vendo como os dois têm valores iguais diante de Deus, com funções diferentes. Nosso Pai eterno é cuidadoso conosco, mulheres. É isso aí. Exatamente isso daí. Tá? Porque, olha só. Vamos pegar o exemplo bíblico. Você já viu Paulo quebrando o pau com Barnabé por causa de João Marcos? Não sei se era Atos 15 ou Atos 16. Eles quebraram o pau. Tiveram uma não pequena discussão. Né? Só que porque o homem é mais racional, eles vão lá, quebram o pau, no dia seguinte tá tudo bem, tá tudo certo. E com as mulheres? Por causa que são mais emocionais, mais sensíveis, como que elas ficam no dia seguinte, na semana seguinte? Né? Então, tem certos desgastes emocionais que a mulher não precisa passar, né? Então, que fica esse trabalho mais duro de pedreiro para o homem, né? Por isso que o feminismo, ele é um tiro no pé das mulheres, né? Porque o feminismo quer colocar a mulher para bater massa. Deixa os homens fazer isso. E as mulheres ficam lá tranquilas em casa tomando um cafezinho, enquanto o homem está lá batendo massa, né? Indo para a selva e trazendo a caça. Não que ela não possa trabalhar, não é isso, mas deixa o trabalho mais bruto para o homem. É muito melhor para as mulheres isso.
Como a irmã disse aqui, né? O nosso Pai eterno é cuidadoso com as mulheres, sim, né? Fabricando elas com uma estrutura emocional delicada e feminina. E o homem mais ogro, mais Shrek, né? Só que o homem não pode ser ogro com a sua esposa, né? E aí a esposa vai dar aquele toque feminino para a família. E assim os filhos crescem com acesso ao universo masculino do pai e ao universo feminino da mãe. Recebe o amor da mãe e a lei do pai. Tá? Deixa eu ver aqui que alguém colocou outra mensagem. Percebi que os homens estão tomando um posto de trabalho feminino mais leve. Pois é, como por exemplo, caixa de supermercado, enquanto as mulheres como gerentes desgastando-se. Ah lá. Isso quem tá falando, ó, é uma irmã, hein? Tá? Então, não é machismo da minha parte, né? Só estou destacando as características únicas de cada um, do homem e da mulher. Mas em valores todos nós somos iguais diante de Deus. Diga, Miriam. Ontem vi uma mulher descarregando o caminhão, pegando tipo a cinta aqui, né, e descarregando o caminhão. Faz o mesmo trabalho que homem, cerveja, água, mineral, tudo, e peso mesmo. Deixa a mulher ali no escritório, no computador, fazendo um trabalho intelectual, no ar-condicionado, e bota o homem lá para descarregar o caminhão. Mas as mulheres querem, né? Elas estão querendo se igualar. É um tiro no pé delas mesmas, né? Porque é verdade que existe uma diferença física entre os dois. Lógico que existe, é inegável isso daí, né? Então, por causa dessa diferença física original criada por Deus, né, que cada um fique no seu quadrado, vamos dizer assim. Não é que é proibido, mas é muito melhor que seja orientado cada um na sua função conforme a sua estrutura física, biológica e emocional. Diga, Rosi. Então, a mulher ela é frágil em todos os aspectos e fisicamente mais ainda. Só que, infelizmente, o feminismo veio para destruir essa ideia de fragilidade. Só que as mulheres são lembradas que elas são fortes o tempo todo, elas são fortes. A mulher, na verdade, ela é o farol, ela é o guia, né? A palavra fala que a mulher sábia, ela constrói o lar e a tola o destrói. Então, a mulher ela é o farol do homem. O homem é o guia, né? Ele que leva e a mulher é só o farol, aquela que ilumina. Só que, infelizmente, os valores foram invertidos. Então, a mulher está em todos os campos de trabalho. Então, ela quer dirigir um caminhão, ela pode. Ela quer fazer mudança, ela pode. Ela quer voar, ela pode ser piloto de avião, ela pode. Ela pode ser pastor, ela pode. Aí eles não querem. Daí, na religião, desculpa falar, daí os homens falam assim, não, ela só pode ser auxiliador do marido. Aí o marido vai estudar teologia e a mulher fica trabalhando, sustentando a casa. Eu tô falando isso porque eu conheci um casal, tá? Que foi embora para a Espanha, ele estudava teologia, ele não trabalhava, ele ficava o dia todo só no computador estudando, e ela que pagava aluguel e sustentava os 2 filhos pequenos, grávida ela trabalhou. E hoje ele é pastor, tá? Exerce a profissão de pastor. Não sei se ela continua trabalhando ainda, mas ela sustentava a casa. Então, existe uma ideia muito errônea sobre tudo isso. E, infelizmente, o que causou tudo isso foi o feminismo. O feminismo foi colocado no mundo para destruir a ideia do casal segundo o modelo de Deus. A instituição de família segundo o modelo de Deus. Com certeza, Rosi. Com certeza. Você vê, né? Assim, não tem problema. Vamos supor, tá lá o marido e a mulher, mas o marido ficou desempregado. Aconteceu alguma coisa lá no serviço dele, faliu a empresa, ele ficou desempregado. E a mulher, no emprego dela lá, que ela tinha lá também, já estava trabalhando, ela permaneceu. E aí vai acontecer que ela vai sustentar a casa.
por um período, mas o homem não pode cruzar os braços e ficar engordando no sofá, né? Vai pra cima, macho. Vai buscar emprego, não tem problema que ela por esse período, enquanto ele tá desempregado, mas procurando emprego, o sustento vem através da vida dela, ela é auxiliadora idônea, ela tem capacidade para isso, né? Agora, o homem não pode acomodar e deixar esse peso inteiro nas costas dela, aí é um problema, né? Da mesma forma o ministério ele desgasta, ele tem desgastes emocionais, né? Que a mulher precisa ser o quê? Protegida. Então você deixar o ministério pastoral inteiro nas costas de uma mulher, eu não concordo, tá? Por quê? Porque lá em Gênesis está escrito que a mulher é auxiliadora idônea do homem naquilo que ele já estava fazendo. Então o modelo ideal é que o homem descubra a sua função, o seu dom, o seu ministério, o homem ali casado, e a mulher, a sua esposa, auxilie ele no seu chamado, no seu dom ministerial. E ela, na sua sabedoria, vai sussurrando no ouvido dele e guiando, edificando, auxiliando na obra de Deus, edificando a sua casa. Né? Não de uma maneira viril, se impondo, mas na sua delicadeza, né? Sem perder as suas características femininas, a sua doçura, ela vai sussurrando no ouvido dele e edificando a casa e auxiliando no ministério. Diga, Miriam. A mulher pode ser uma missionária? Pode. Mas é complicado, né? O ideal é que seria assim, ó. Imagina se a gente constrói no raciocínio nosso a partir de Gênesis 2, que fala que a mulher foi criada por Deus para auxiliar o marido. Auxiliar no quê? Naquilo que ele já estava fazendo, né? Então vamos supor que os dois têm esse chamado, os dois são um casal, né? E ele fica ali na frente da batalha, tomando os primeiros tiros e protegendo ela, né? E ela atrás ali, sussurrando no ouvido dele, né, aquilo que ela está vendo e com sabedoria edificando e auxiliando, mas que ele tome a primeira espadada, que seja ele. Aí ele, como ela tem o chamado de missionária, ele fica omisso, eu não tenho esse chamado, aí fica dividido a casa. E ele vai atrás dela e ela tá lá com a espada e o escudo na mão, tomando o primeiro tiro, e ele atrás, com medo, omisso, porque ele não tem virilidade, não tem masculinidade bíblica para ele proteger a sua esposa. Aí vai ficar complicado, isso daí tá disfuncional, né? Disfuncional, não estou fazendo um juízo de valores, né? Mas vamos supor que tenha uma irmã solteira e ela tem um chamado missionário e ela saiu aí rodando as nações, fazendo missões e tal, mas ela tem o sonho de casar, e um dia ela casa, ela tem o sonho de ser mãe, e um dia ela casa e o marido é pastor local, e ela fez a obra missionária rodando as nações por um tempo, mas agora ela auxilia o seu marido no ministério local. Agora ela é mãe, e aí o marido trabalha de segunda a sexta e também é pastor local, e nasceu gêmeos, e ela fica mais na retaguarda, cuidando dos guris, como a Bíblia diz, cumprindo a missão de ser mãe. Tá? E aí a gente vê um pouco mais da função da mulher, que é o quê? Gente. Por quê? Porque a Bíblia fala que em Timóteo, que uma das funções da mulher é o quê? Ser revestida de boas obras. E essas boas obras é em relação ao quê? A pessoas, a cuidar de gente, perceber gente.
ser sensível às necessidades de seres humanos, cuidar de pessoas. E o homem vai para a selva, vai para aquele lugar perigoso, matar o dragão. Entende? Então, com essas funções diferentes, a dança vai acontecendo, cada um dando a sua contribuição. Deixa eu ver se nós temos mais mensagens aqui. Ao meu ver, tudo se resume mesmo à falta de amor. Desde o jardim, o homem saiu do seu lugar de proteção da mulher e a culpa pelos problemas. Exatamente. A mulher se sente desamparada e fica tentando provar a todos o seu valor para preencher esse espaço. Exatamente isso que acontece. E olha só que interessante. Quando Adão e Eva pecaram no jardim, em Gênesis 3, Deus veio pedir prestação de contas para quem em primeiro lugar? Para o homem. Por quê? Porque se a casa caiu em pecado, se a casa desviou, se a família desviou, de quem é a responsabilidade principal? Do homem, que foi constituído por Deus como cabeça da sua mulher. Isso está escrito em 1 Coríntios capítulo 11. A mulher pode tudo, desde que seja segundo a vontade de Deus. A Bíblia é um manual sobre o que podemos e o que não devemos. Exatamente isso daí. Então, gente, olha só. A mulher, ela pode tudo. Exatamente isso. A mulher pode tudo e o homem pode tudo. Os dois podem qualquer coisa. Tá? E os dois podendo qualquer coisa, foi delegado a eles deveres diferentes, que cada um deve cumpri-los, cada um o seu dever. Exatamente isso, tá? Então, Paulo disse, posso todas as coisas, mas nem todas convêm. Aí, ó, pronto, tá aí, tá? É exatamente isso daí. Benção, Rosia, é isso aí. Tá? Então, vamos supor, voltando naqueles 4 níveis da obra de Deus numa localidade: pregar o evangelho, fazer discípulos, fortalecer a alma dos discípulos e constituir presbíteros. Vamos supor que tem uma cidade que está lá avançando nesses níveis. Chegou no momento do 4º nível, de constituir os presbíteros daquela cidade. E aí, tem 2 casais lá que são maduros espiritualmente, né? Eles almejam o episcopado, como fala 1 Timóteo capítulo 3, e eles então recebem imposição de mãos, né? Os 2 almejando, cada um na sua função, cada um no seu dever, o homem e a sua esposa auxiliando. Isso daí, né, é o que a Bíblia diz que deve ser, que deve acontecer. Agora, imagina se tem ali um homem omisso, tímido, medroso, sem poder de reação, acadelado, castrado, sem poder de fertilidade, sem virilidade, sem a sua masculinidade bíblica, e a mulher viril se impõe, toma a frente, decide tudo. Tá disfuncional. Como que vai receber imposição de mãos assim? Tá disfuncional isso daí. A longo prazo, sabe o que vai acontecer a longo prazo? Vai acontecer assim: o homem ali lento para resolver problemas, a mulher muito mais rápida para resolver problemas. Tem um problema, ela já vai lá e resolve. A hora que o homem pensa em levantar do sofá do jogo de futebol para ir lá resolver o problema, a mulher já veio com o problema pronto, com o problema resolvido. Aí o homem olha e fala assim: ficou legal desse jeito que ela resolveu, e guarda a espadinha dele. A longo prazo, passou 5 anos,
ele perdeu a habilidade de resolver problemas. E a mulher está sobrecarregada. Aí a mulher vai lá no mercado, porque é assim durante os 5 anos, é sempre ela que vai, ele nunca vai, porque ele está assistindo o jogo. Ele perdeu a habilidade de resolver problemas, porque toda oportunidade que tinha dele resolver um problema, a mulher ia lá e resolvia. E aí ele guardou a espadinha dele. Aí a mulher vai lá no mercado fazer compra enquanto ele está assistindo o jogo de futebol no sofá, com preguiça. Ela vai lá no mercado e aí aparece um homem barbudo, viril, masculino, forte, musculoso, pega o saco de arroz lá no mercado e coloca no carrinho para ela. Tô, moça, tá aqui. Aí ela, ai, senti até um negócio aqui por ele, é o capeta, eu vou repreender esse demônio. Não, não é o capeta. A mulher tem culpa nisso. Por quê? Porque a longo prazo, ela tomou a frente e foi resolvendo tudo e acadelou o seu marido. Castrou o marido. Porque toda oportunidade que tinha para resolver um problema, ela ia lá e resolvia. E ele perdeu a habilidade de resolver problema. Brecha mega perigosa, olha lá. E o homem foi guardando a espadinha dele. Aí ela perde até a admiração por ele. Porque agora ela olha para ele como um filhão grande, um bebezão que ela tem que cuidar. Perde até o libido por ele. Porque sem admiração não tem libido. Porque ele perdeu o seu poder de reação, a sua habilidade de resolver problemas, a sua virilidade, a sua masculinidade bíblica. Ele ficou acadelado, castrado. Então, olha o problema a longo prazo que dá isso daí. É triste ver mães fazendo isso com os filhos homens também, olha lá. Verdade, fazem com o marido e com os filhos, afeminando o menino, olha lá. Olha que problemão, né? Então, o homem precisa ser masculino e a mulher precisa ser feminina. Porque Deus criou homem e mulher. Amém, meus irmãos? É muito comum em nossa cultura. Eu lembrei de várias coisas ao meu redor. Deixa eu ver o que o Rafa está falando aqui. Olha lá. Exatamente, Rafa. Vai vendo. Então, nós precisamos recuperar a palavra de Deus, definindo o dever e as funções do homem e da mulher. E aí, sim, dentro desse contexto, nós podemos ler com tranquilidade 1 Timóteo capítulo 3. Olha só os dois encargos aí, em 1 Timóteo capítulo 3, a partir do versículo 1. Então, dentro daquele contexto, para a gente finalizar aqui a reunião de hoje, dentro daquele contexto dos quatro níveis da obra de Deus em uma localidade, né? Quais são os 4 níveis que está lá em Atos 14? Pregar o evangelho naquela cidade, fazer discípulos, fortalecer a alma dos discípulos e constituir os presbíteros. Mas antes de constituir os presbíteros, esses que estão aspirando o episcopado precisam ser experimentados, observados, treinados, avaliados pelo ministério apostólico que está plantando aquela igreja local e supervisionando apostolicamente aquele grupo, aquela igreja local.
Como que esses homens que estão aspirando o episcopado vão ser experimentados pelo ministério apostólico? Aqui na lista de 1 Timóteo capítulo 3, a partir do versículo 1. Vamos ler? Olha só o que está escrito. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, o que é episcopado? Presbítero. Excelente obra almeja. Olha só que interessante. Está falando que ele está almejando o quê? Uma excelente obra. O que é obra? É isso aqui, ó. Trabalho duro. Não é título. Não é vantagens. Não é o reconhecimento. Não é os benefícios. Não é a projeção. É o trabalho duro que ele está almejando. Por quê? Porque ser presbítero é trabalho duro, meu irmão. Trabalho duro. É necessário, versículo 2, portanto, olha aí ó, o que ele precisa ser experimentado. É necessário, portanto, que o presbítero seja, olha a lista, irrepreensível, esposo de uma só mulher. Aí você pega aí os pastores no segundo, terceiro, quarto, quinto casamento, né? Esposo de uma só mulher. Temperante. Sóbrio. Modesto. Hospitaleiro. Apto para ensinar. Não dado ao vinho. Olha aí que perigoso, né? E o Noé, que se embriagou com a própria vinha que ele plantou. É o que acontece na vida de presbíteros. A própria vinha, a igreja que ele plantou, ele acaba se embriagando da própria igreja que ele plantou. Dado ao vinho, abaixa a guarda, encosta a espada e o escudo, problemas com alcoolismo, achando que ele pode se dar o merecimento. Que tem problema de presbítero com alcoolismo, meu irmão. Cordato, inimigo de contendas, não avarento, olha aí, ó, não ganancioso, que governe bem a própria casa, ó, família em ordem, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Olha aí, ó, tem que ter uma família ordenada. Por quê? Não edifiquemos o reino de Deus sobre as ruínas do nosso lar. Pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, novo convertido, para não suceder que se ensoberbeça. A soberba é um pecado que os neófitos são dominados por ela. E incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis. Olha o outro encargo aí, ó, da igreja local, os diáconos. Semelhantemente, quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes, primeiramente, experimentados. E se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Ah, mas e o presbítero não tem também? Tem, por isso que fala aqui, ó, também sejam estes. Ou seja, os presbíteros e também os diáconos, onde ele entrou agora. Sejam estes primeiramente experimentados. E se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte quanto as mulheres.
Olha as auxiliadoras idôneas aí, ó. Ele está entrando agora para as auxiliadoras. Como que elas têm que ser? Que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, caluniadoras, fofoqueiras, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Logo também a gente vai ver nas próximas reuniões, né, um pouco mais especificamente, o que é cada uma dessas características que esses aspirantes precisam ser experimentados, tá? E um pouco mais da função do presbítero e do diácono. A função do diácono não é arrumar a cadeira e ficar cumprimentando os irmãos lá na porta do galpão antes do culto. Não é isso. A gente vai ver as funções deles, tá? Diga, Miriam. Então no caso também não existe diaconisa, né? Boa pergunta. Boa pergunta. Aí eu vou responder esse texto, Miriam, com Romanos, capítulo 16, versículo 1 e 2. Olha só o que nós temos aqui, que interessante. Recomendo-vos a nossa irmã Febe. Febe era o nome da irmã, tá? Então, se alguém que está aí buscando ter filhos e nasceu uma varoa, fica aí uma sugestão de nome, Febe. É brincadeira. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia. Cencreia era o nome de uma cidade, não era o nome da igreja, tá? A natureza original da igreja não tem nome próprio. A única distinção que a Bíblia faz de igreja é geográfica. A igreja que estava na cidade de Jerusalém, a igreja que estava na cidade de Antioquia, a igreja que estava na cidade de Corinto, a igreja que estava na cidade de Éfeso, a igreja que estava na cidade de Tessalônica, a igreja que estava na cidade de Cencreia. Tá? A gente já viu isso nas nossas reuniões anteriores, né? E logo a gente vai entrar nesse assunto de novo para revisar. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo, olha aí, ó, é a mesma palavra usada para diáconos, tá? Diaconia, servindo a igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que vos vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim, inclusive, Paulo está dizendo. Olha só, nós temos aqui a figura de uma diaconisa, hein? Desde que ela seja o quê? Ajudada em tudo. Cuidado para não deixar ela sozinha, levando esse fardo sozinha. Mas não tem problema não, ó. Nós temos aqui alguém que me parece ser solteira ou viúva, não diz o texto, mas o marido não está junto aqui, né? Mas que ela tinha se desenvolvido o seu serviço e a sua maturidade espiritual de tal forma que aqui, ó, nós temos uma figura de uma diaconisa. Tá? Agora, como aplica tudo isso? Nós vamos ver nas próximas reuniões, tá? Os requisitos, o que é cada um que precisa ser experimentado, a função de uma maneira mais detalhada do presbítero e do diácono. Nós vamos ver tudo isso daí. O assunto é extenso, né? E aos poucos nós vamos desenvolvendo tudo isso. Amém, meus irmãos?